E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar uma notícia recente sobre um caso que eu considero emblemático para demonstrar como o mundo moderno tem evidenciado cada vez mais os sinais de repúdio ao cristianismo. E essa notícia vem lá dos Estados Unidos, gente, onde um confeiteiro cristão foi acusado de discriminação porque se negou a fazer um bolo para uma cerimônia de um casamento homossexual. E ele apoiou, gente, essa atitude no conceito de liberdade religiosa, afirmando que prestar esse tipo de serviço ao casal gay feriria a sua consciência religiosa, pois o cristianismo, como todos nós sabemos, não aceita esse tipo de união. Então, os próprios homossexuais, que tiveram esse serviço negado, é que denunciaram o confeiteiro por discriminação. E numa primeira instância do processo, eles até conseguiram uma vitória. No entanto, após o recurso do confeiteiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a causa ganha para o confeiteiro. E isso aconteceu esta semana, afirmando de que, de fato, ele fez, nessa atitude que ele tomou, uso do seu preceito de liberdade religiosa, que é garantido pela lei americana. Mas o que realmente chamou a atenção na sentença da Suprema Corte foi a sinalização de que este julgamento não poderia ser usado como base para outros casos semelhantes, que já acontecem nos Estados Unidos. E principalmente que uma discussão sobre considerar crime ou não atitudes como essa do confeiteiro deveria ser feita posteriormente. E aqui, gente, nós estamos colocados diante de dois fatos interessantes que nos ajudam a entender esse movimento cultural mundial contrário ao cristianismo. Primeiro, gente, o fato de haver casos semelhantes ao do confeiteiro, que, como fica subentendido, também passam pelo âmbito processual, revelam que uma parte da população dos Estados Unidos realmente considera que os cristãos não teriam o direito de, por uma convicção religiosa, se abster da participação de algo que sua religião condena. E aí eu sei que muita gente pode dizer que o que eu acabei de dizer aqui é um absurdo, que ele não participaria da cerimônia, enfim, que ele só iria fazer um bolo e tudo mais, e que está errado ele negar esse serviço para o casal homossexual. E eu até entendo esse tipo de pensamento, gente, mas o problema é que esse tipo de argumento não leva em consideração a convicção religiosa do cara. Porque o cara realmente ia só fazer um bolo, mas esse bolo ia participar de que tipo de celebração, gente? Uma celebração de um casamento homossexual. E é aí que está a grande questão. Porque o conflito do confeiteiro, nesse caso específico, estava em fazer um trabalho que seria parte importante de uma prática ou aí cerimônia que a sua religião discorda completamente. Então foi por esse conflito de natureza primariamente religiosa que ele se negou a fazer o bolo. Logo, acusar esse cara de discriminação por não querer participar em maior ou menor grau, como dissemos agora há pouco, do que a sua religião condena, é no mínimo querer que a consciência religiosa de alguém seja preterida em relação ao desejo de outras pessoas. Pessoas estas, aliás, que tinham toda a liberdade de ir a outro lugar comprar um bolo a qualquer outra pessoa que não tivesse esses conflitos religiosos diante de si. E só para lembrar, gente, que esse confeiteiro não se negou a vender os bolos que estavam prontos aí para esse casal. Ele se negou, sim, a fazer um bolo que ele sabia que seria parte de uma celebração de um casamento homossexual, coisa que o cristianismo repudia. Ou seja, gente, o casal gay, nesse caso específico, poderia ter ido a qualquer outra confeitaria que não tivesse um dono cristão bem ortodoxo e feito o seu pedido sem problema algum. Essa atitude, gente, preservaria a consciência religiosa do cristão enquanto satisfaria os desejos desse casal gay. O problema teria sido resolvido muito facilmente. No entanto, o que se buscou nesse caso foi criminalizar uma atitude tomada a partir de uma convicção religiosa e, assim, criminalizar um tipo de manifestação de fé cristã individual. E isso nos leva ao segundo fato interessante disso tudo, que é consequência deste primeiro. Pois por que uma parte relevante da população, e agora não somente aí os gays, mas também os que têm pensamentos mais progressistas, concordam que atitudes como a tomada pelo confeiteiro têm de ser consideradas crime, um debate mais sério a respeito da criminalização desse tipo de manifestação religiosa foi sugerido. Ou seja, gente, de uma forma bem simples, que engloba todo esse contexto, pode-se constatar que uma parte da população americana já pressiona os legisladores para que mudem por lei a consideração da amplitude dessa liberdade religiosa e punam manifestações semelhantes a esta do confeiteiro criminalmente.
Então, gente, o que nós temos aqui é a constatação de que há uma cultura emergente nos Estados Unidos que não aceita mais esse tipo de manifestação da fé cristã e deseja que o Estado faça alguma coisa em relação a tudo isso. O que, no fim, gente, geraria um cerceamento da liberdade religiosa e atacaria frontalmente os cristãos mais ortodoxos e certamente teria outras consequências mais abrangentes, como já acontece, por exemplo, em alguns estados mais intervencionistas dos Estados Unidos e agora, nesse caso, né, é protestado por alguns para que aconteça de forma federal. Em resumo, temos uma parte da cultura americana que deseja domesticar o cristianismo. E, gente, eu acho esse caso e todo o seu contexto, né, bem emblemático para representar esse movimento mundial contra a manifestação da fé cristã e também, principalmente, contra os aspectos da cultura que foram fortemente influenciados pela cultura cristã. Mas, obviamente, esse caso não está sozinho, até porque essas últimas semanas aí nos revelaram vários outros casos que nos ajudam a entender como, de fato, o mundo está renegando os preceitos cristãos ou renegando a cultura cristã. Há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, a Irlanda, que em tese é um país influenciado pelo catolicismo, aprovou o aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação. E lembrem-se, a Irlanda era um dos países que tinha leis mais duras em relação ao aborto. Ou seja, uma sociedade, em tese católica, votou a favor de uma das coisas mais repudiadas pelo cristianismo em geral, tanto protestante como católico, que é o assassinato de inocentes. No outro caso aí, que também foi notícia essa semana, a Romênia, que não aceita o casamento homossexual, foi obrigada pela União Europeia a dar o visto de residência para um casal gay que decidiu morar lá na Romênia. E vendo esse caso aí de uma forma bem direta, pode-se dizer que uma imposição supranacional obrigou um país a agir contra suas leis e cultura ao reconhecer esta união homossexual específica como um casamento. Ou seja, gente, temos aí 3 níveis onde aspectos da cultura cristã estão sendo renegados ao redor do mundo. No caso do confeiteiro, vemos que a manifestação da fé individual já começa a ser questionada com mais veemência no âmbito judicial. Vemos que alguns tipos de manifestação da fé podem virar crime. No caso da Irlanda e da legalização do aborto, uma sociedade foi induzida por ONGs e diversos tipos de ideologia a mudar o parâmetro moral que considerava o aborto um assassinato. No caso da Romênia, um país foi obrigado a fazer algo contra sua própria cultura, pois uma decisão judicial e cultural, exterior obrigou o país a aceitar, pelo menos nesse caso específico, algo que ele não aceita. Então fica clara a constatação, através desses e de outros tantos fatos, que há um movimento mundial manifestando que a cultura cristã, que basicamente criou o mundo ocidental como nós o conhecemos hoje, está ultrapassada e deve ser renegada em prol de um bem social maior. E vendo aí todas essas notícias, gente, eu me lembrei de um texto específico da Escritura que me fez ter esse tipo de reflexão. E esse texto, gente, é Lucas 12, do 54 ao 56, que diz o seguinte: E ele também dizia às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? Embora, gente, que o contexto desses sinais aqui mencionados implicitamente por Jesus seja outro, acredito que diante de tudo isso que falamos hoje, podemos identificar sinais de que o futuro do cristianismo como cultura majoritária no Ocidente está fadado ao fracasso. E aí não porque o cristianismo vai desaparecer por completo, mas sim porque estamos perdendo de uma forma muito violenta essa guerra cultural que determina o que uma sociedade entende como certo ou errado, como lícito ou como criminoso. E eu digo que nós especificamente estamos perdendo essa guerra porque esse movimento mundial contrário à cultura cristã já tem grande influência aqui no Brasil. E essa influência, obviamente, é feita através de vários tipos de ideologia que, de fato, consideram o cristianismo como uma religião que não tem conceitos morais muito interessantes e que deve até mudar os conceitos cristãos que uma sociedade, de fato, estabeleceu para si. E se algo não for feito, gente, para que possamos preservar o que resta de cristianismo em nossa cultura, um dia, que não podemos precisar aí exatamente o quando,
mas teremos que lidar com casos semelhantes a estes que acontecem ao redor do mundo. Eu acredito, gente, que os sinais dos tempos aí, né, são bem claros quanto a esse perigo e nos chamam ainda mais à vigilância para que o máximo possível, o quanto nos for possível, tentamos retardar essa cultura de negação ao cristianismo em nosso país. E isso tudo, gente, tem de ser feito tanto por cada um de nós, né, pela manifestação fiel, saudável do cristianismo em nossas vidas, em nossas igrejas, quanto pela conscientização daquilo que seguimos, as ideologias que apoiamos, os candidatos até que apoiamos, já que estamos em ano de eleição, por exemplo. Pois lembre-se, a gente acabou de ver aí 3 notícias que falam sobre 3 níveis onde o cristianismo, em certo sentido, ou a cultura cristã está sendo atacada. Então, obviamente, a nossa luta tem de ser em vários níveis também, para preservar essa cultura cristã. Então, você já sabe o que o seu candidato pensa em relação à moral? Você sabe o que ele pensa sobre aborto? Você sabe se ele tem alguma ideia que vai contra a sua religião e vai, em certo sentido, ou em graus diferentes, perseguir a sua fé? Nós temos de pensar muito bem nisso, gente, porque o mundo nos revela que está contra o cristianismo. Uma nova cultura está emergindo e está nos colocando, né, à parte. Então a questão é séria, gente. Liberdades religiosas estão sendo questionadas. A vida de bebês inocentes estão sendo sacrificadas, porque o Deus deste século tem tido muito sucesso em cegar o entendimento das pessoas para o mal. E diante de tudo isso, que possamos orar, vigiar, né, estar atentos a todos esses sinais dos tempos e principalmente entrar na batalha, pregando o Evangelho de forma clara, contextual, não de forma heterodoxa, mas contextual, para que esta geração que está moldada por vários tipos de ideologias estranhas ao cristianismo consiga entender que a verdade está na cruz, e da cruz emergem todos os conceitos, todas as verdades que o ser humano de fato precisa ouvir essencialmente. E que as melhores bases para se formar uma sociedade são as bases da cultura cristã. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. É bom lembrar que eu vou deixar os links das notícias que eu mencionei aí na descrição. Então você pode conferi-las por si mesmo e, enfim. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Comente aí o que você acha sobre esse vídeo, o que você acha sobre essa realidade cultural do mundo e a gente troca uma ideia bacana, ok? Então, tendo dito tudo isso, até o próximo vídeo.